Muita gente se destrói todos os dias, sem perceber, pela forma como fala consigo mesma. Acredita que as palavras não têm importância, que são pensamentos soltos, mas o que você diz em silêncio tem o poder de construir ou destruir a sua vida. Porque a mente obedece às ordens que recebe. Porque se você se torna como alguém derrotado, a sua mente vai se preparar para perder. Mas se você se torna como alguém capaz, a sua mente vai começar a procurar caminhos para vencer. Tudo começa dentro. Nenhum sucesso no mundo vai chegar para você se o seu diálogo interno estiver cheio de medo, dúvida e culpa. Você pode ter o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito, o corpo que sempre quis, mas se dentro de você existe uma voz repetindo: eu não posso, eu não consigo, eu não sou suficiente, ninguém gosta de mim, nada vai preencher o vazio. Essa voz interna, ela é poderosa. Ela pode ser o seu pior inimigo ou seu maior aliado. E muitas vezes é essa voz que define se você vai se levantar ou se você vai desistir. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu sou uma burra, eu estrago tudo, eu nunca faço nada direito. Essas palavras, elas parecem inofensivas, mas elas deixam marcas. Cada vez que você repete, seu cérebro registra e acredita. E quanto mais acredita, mais age de acordo com isso. A ciência já provou. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Ele reage ao que você pensa. Se você age com grosseria com você, o seu mundo interno começa a dizer que o que você não merece. Agora, se você trata-se com respeito, a sua energia muda, a sua postura muda e o mundo começa a reagir diferente com você. Porque a conversa mais importante da sua vida não é com o seu chefe, com seus pais, com o seu marido, é com você. O que você pensa quando você está sozinha? O que você repete quando você erra? O que você diz antes de tentar alguma coisa nova? Porque essa voz interior ela constrói o seu destino. E muita gente se destrói, não porque não tenha talento, mas porque se enche de medo, se enche de dúvida, se enche de autocrítica. E depois se espanta quando as coisas dão errado, a culpa é do alguém, do outro. Mas a vida não está contra você, é você que está contra você. E quem sou eu? Eu sou a Jaqueline Figueiredo, psicóloga e mentora estratégica. Eu acredito que todo caos pode ser transformado em poder. E que quando a mente encontra clareza, a vida encontra leveza. Aqui neste canal eu uno psicologia, neurociência e presença estratégica para te ajudar a entender a sua mente, regular as suas emoções e agir com autenticidade, construindo uma mentalidade de sucesso. Porque cada pensamento que você repete é uma semente e o solo que você planta é a sua mente. Plantou medo, insegurança. Fé, força. Culpa, paralisia. Esperança, fé, movimento. O segredo para ter pensamentos positivos não é fingir que a dor não exista. É aprender a não fazer com a sua mente algo que você não deseja. Não é ser ingênua. É olhar para um problema e dizer: ok, isso me afeta, mas isso não me domina. Talvez você tenha passado a sua vida toda até aqui se sabotando e ouvindo algo que tem relação a autossabotagens e repetindo isso todos os dias. Mas o tempo de repetir acabou. Vamos escolher o que você quer acreditar? Vamos mudar a forma com que você se enxerga no espelho da sua própria mente? Você precisa decidir o tipo de voz que vai alimentar. A que te enfraquece ou a que te fortalece? Sabe o que é curioso? Quanto mais você se fala com amor, mais o seu cérebro começa a te proteger de pensamentos e sentimentos ruins, porque ele vai criando novos caminhos, novas conexões, e ele vai gerando para você com o tempo algo que vai ser na sua natureza. Porém, é um processo, porque todo processo começa com um passo. E o primeiro é perceber o que você tem dito a si mesma. Pare por um momento. Escuta o que você repete em silêncio quando as coisas não dão certo. Te levantam ou te derrubam? Te fazem acreditar em si mesmo ou te fazem desistir da primeira cara feia dos outros? Responde com coragem quando alguma coisa não dá certo. Agora você começa: eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sou boa, eu não sou bonita.
Mudar o diálogo interno é mudar o rumo da vida. Você não pode controlar tudo que acontece fora, mas você pode controlar o que acontece dentro e isso muda tudo. Porque quando você se fala com respeito, o medo diminui. Fé, a coragem vai aparecendo. Quando se fala com amor, o coração encontra paz. Porque a mente é o ponto de partida de tudo que você vive. Se você quer mudar a sua história, começa pela forma como conversa consigo própria. Não espere que o mundo te valorize se você não se valoriza. Não espere que alguém acredite em você para começar a acreditar em você. A vida começa a mudar quando o seu pensamento muda. E eu quero te dizer algo com todo o meu coração. Você não é os seus erros, você não é as suas falhas, você é algo que decide agora. Fale consigo mesmo, com gentileza, com firmeza, com amor. Eu mereço, eu consigo, eu tenho uma mentalidade de sucesso, eu posso, eu dou conta. Esse é o primeiro passo para viver em paz. Não porque a vida vai parar de trazer desafio, não. Mas porque você vai enfrentar com outra força. Uma força que nasce da sua fé em si mesma. O segredo para ter pensamentos positivos não é esperar o dia perfeito. É aprender a ser luz mesmo nos dias nublados para você mesma. E se até aqui esse conteúdo está fazendo sentido para você, já curte esse vídeo e continua aqui comigo porque nós vamos falar profundamente como construir uma mentalidade de sucesso. Porque no fim o que muda a sua história não é o que acontece com você, é o que você decide pensar sobre o que acontece. Você já parou para pensar em como fala consigo mesma quando tudo deu errado? Ah, é muito cruel, não é? Culpa, julgamento, agressão, coisas que você nunca faria com alguém que realmente ama. O que realmente você diz para você todos os dias molda quem você se torna. A forma como você se trata define quanto acredita em si. Mas por que é tão mais fácil olhar para o valor dos outros em vez do nosso? Porque a gente cresceu ouvindo que é egoísmo cuidar de si próprio. Só que isso é se diminuir para caber num mundo que torna e diz que é errado você cuidar de você mesma. E aí o cérebro não discute, aí ele obedece. E aí, quando você diz, nossa, eu posso tentar, eu posso conseguir, eu posso cuidar de mim, eu posso realizar, o cérebro não vai atender. Só que quem vai ter que lidar com isso é você com a sua mente dizendo coisas que isso não é verdade. Então é uma decisão de pensar positivo, porque o seu coração vai ficar pesado, o seu corpo vai resistir, porque você tem muitas lealdades sistêmicas e familiares. E isso acontece porque a mente e o corpo são parte do mesmo sistema. Então cada pensamento vai enviando mensagens dizendo estamos em perigo, estamos inseguro, estamos em perigo, estamos inseguro. Por isso cultivar pensamentos positivos não é só um exercício mental, é uma decisão, mas é acima de tudo qualidade de vida. Porque pensar negativo é cortisol, medo. Assiste o vídeo onde eu falo sobre decidir ter paz. Pensar bem é um ato de amor próprio. Quantas vezes você deixou de fazer algo por medo de falhar? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você desistiu porque disse que não ia conseguir? O cérebro, então, faz isso para te proteger. Ah, você não vai conseguir, então não vai lá. Ele faz isso para te proteger. Mas o medo de viver o novo impede que você enfrente a dor do crescimento. Só que isso requer que você comece a dizer coisas como eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu vou fazer. É só você e você, no fim das contas, no início e no fim dos tempos, é só você e você. Só que você precisa decidir libertar a sua mente da culpa, do julgamento, da vergonha, do eu não posso, do eu não consigo, eu sou um desastre, eu não sirvo para isso. O que você precisa entender é simples. A sua mente acredita em tudo que ouve da sua voz. Se você repete palavras duras, ela vai dizer, tá bom. Fale com amor, fale com bondade. Isso é sabedoria. Isso é aprender a ser sua mãe interna, porque você começa a se aprovar e decidir se tornar a pessoa que você deseja ser. E ao passo que você vai conseguindo fazer isso, as opiniões alheias vão perdendo efeito sobre nós.
Porque a gente vai confundindo que essa aprovação externa é necessária para realizar, mas isso não é verdade. A única aprovação que é necessária para ter uma realização e para se tornar uma pessoa realizadora é a sua própria voz de confirmação. Você não precisa esperar se sentir bem a ter uma aprovação externa, é ao contrário. Você começa a pensar melhor para se sentir bem, você precisa se aprovar para realmente realizar. No início parece falso, forçado, estranho, mas com o tempo isso começa a se tornar natural. Como seria a sua vida ao invés de você se criticar, você começar a se confirmar? Acordar e dizer, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu realizo. Eu mereço um recomeço, eu mereço conseguir, eu vou realizar. E essas frases, elas vão te tirando de uma tempestade e vão te levando até a calma. A mente é como um músculo, o cérebro é como um músculo. Quanto mais você alimenta com pensamentos bons, mais forte ela vai ficando e menos espaço vai tendo para o medo, porque você vai enchendo seu cérebro e sua alma de amor. Essa sensação é libertadora. O que você acha que aconteceria se você começasse a falar com amor com você? Talvez a sua mente se tornasse um lugar seguro, um refúgio, e não uma prisão abusiva, assustadora, que coloca você em bloqueios, em emoções extremamente aterradoras de medo. Você tem o poder de criar novas trilhas mentais dentro de si. Cada dia é uma nova chance, cada pensamento é uma nova direção, porque a mente aprende o que você repete. Então repita o que te faz bem. Fala de si como alguém que acredita numa pessoa, você. Fale com calma, com paciência, porque você se torna aquilo que pensa, aquilo que repete. Porque o segredo para ter pensamentos positivos é primeiro a decisão. E você vai se tornando a sua própria proteção. Por quê? A sua mente é como uma casa. A sua casa está cheia de quê? Culpas, julgamentos, autotraições. E tem julgamentos que talvez lá no passado, para você, foram uma forma de você se proteger, mas hoje já não serve mais. Para você se sentir feliz, você tem que estar leve, você tem que estar positiva, mas você tem que limpar a casa. A casa tem que estar limpa. Tem que estar limpa desse excesso de frases que são lixo dentro da sua mente. Você precisa começar a jogar fora pensamentos como: você não é bom bastante, você sempre estraga tudo, nossa, você nunca vai conseguir. Lixo. Só que isso tá tão antigo que parece que é um móvel que já virou paisagem na sua frente. Então você acha que é isso mesmo, mas não é. Não é. Primeiro passo, neurologicamente comprovado. Todo pensamento, todo padrão novo é um caminhozinho neural muito sutil. Mas a consciência, a tomada de consciência é o começo da transformação, o começo de uma nova estrada. E isso significa que você precisa caminhar rumo a uma nova estrada. E aí, esses pensamentos, eles vão construindo um novo padrão neural. Só que você precisa construir em si a decisão do poder de construir uma nova estrada, que começa dentro. Às vezes você quer mudar de cidade, você quer mudar de emprego, você quer mudar de casamento, você quer mudar de corpo, mas você precisa mudar apenas de mente. Se você começa mudando aquilo que realmente vai mudar a sua realidade, que é a sua mente, você começa a construir um novo padrão cerebral, que é o que realmente vai mudar a sua realidade. E aí, para isso, você começa a realmente mudar a sua vida. Porém, você precisa deixar o passado no passado. Você precisa começar a decidir sobre novas portas e novas janelas na sua vida. E treinar a mente é como exercitar o corpo, porque cansa, você vai querer desistir, você vai achar que não adianta. Só que se você não desistir de decidir, cuidar de você, alterar o seu padrão neural, alterar o seu padrão emocional, você vai construindo uma nova realidade. Só que assim, você acredita demais nas vozes que te diminuem, as que estão dentro, e acredita quase nada nas vozes que te reconhecem. 10 elogios
uma crítica, você fica concentrada na crítica o dia, a semana, o mês, o ano inteiro. Aí você entra em mágoas e em posições de vitimismo. Aí as suas conexões neurais vão criando padrões emocionais e comportamentais em uma nova realidade. Só que substituir um pensamento negativo não é fingir que tá tudo bem, não existe o de repente, mas a primeira coisa é você decidir. Por exemplo, em vez de ninguém gosta de mim, você pode pensar, ao invés disso eu posso me cercar de pessoas que me valorizam. Em vez de, nossa, eu nunca dou conta, talvez eu possa começar devagar. Você já pensou como a forma que fala de si define o tipo de vida que cria? Eu nunca consigo. Então nem vou tentar. Mas eu ainda, use o ainda, não consegui. Mas eu estou no caminho. A mente vai dizer, o que vamos fazer então? Não é se convencer de algo impossível, é aprender a falar de si com respeito. Porque o respeito cura o que a autocrítica destrói. Porque cada vez que você troca uma frase dura, uma frase gentil, você começa a liderar o seu cérebro e dizer, agora nós somos amigos, não somos oponentes. E aí o seu cérebro, ele para de atacar você, a tentar te proteger com medo, com raiva, com luta ou fuga. Aí o seu cérebro começa a ser um lugar prazeroso. Mas para isso você precisa construir emoções que estejam relacionadas a pensamentos de gratidão, não ao que falta. E isso é treino, porque quando a mente se acostuma a olhar o que há de bom, o corpo relaxa, o coração se expande e a alma vai encontrando descanso. Porque pensar positivo começa, antes de tudo, começar a perceber o que tem positivo em meio ao caos. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ter tudo perfeito, você só não precisa ser refém desse caos caótico de decidir todos os dias se atacar. Você precisa respirar fundo e decidir escolher acreditar no melhor. Quantas vezes você se perdoou de verdade? O perdão é o ponto mais alto do pensamento positivo, porque enquanto você se odeia, a mente não encontra paz. Mas se você decide se perdoar, o cérebro começa a entender que o ciclo da dor acabou e ele para de te punir com lembranças ruins antigas. E perdoar não é esquecer, é se permitir se libertar da repetição da dor. Porque isso só acontece quando você decide usar as palavras certas dentro de si. Diga eu posso, eu mereço, mesmo que você ainda tenha uma realidade até agora construída pelo seu passado. Acredite, eu consigo, eu posso, eu realizo, eu dou conta. Deixe de ser prisioneira das vozes antigas e comece a ouvir a sua própria voz, aquela calma, aquela firme, porém amorosa, a que grita dizendo que você não consegue não, aquela que diz com calma, eu tô aqui, nós vamos conseguir, aos poucos nós vamos conseguir. Pensar positivo não é um milagre, não é ficar falando, isso é maravilhoso, que vai dar tudo certo. Não, você vai conversando de forma assertiva com você, você vai escolhendo no que pensa, você presta atenção no que pensa, você vai prestando atenção no que fala, é um tijolinho de cada vez. Palavras de amor, de coragem, você vai dizendo coisas sobre o que você quer que o mundo ecoe de volta. Você dá conta, você consegue, é um passo de cada vez, vai dar tudo certo, só vamos não desistir, só vamos continuar. Essas afirmações são a luz que aos poucos apagam a escuridão. Porque esse padrão de construir caminhos neurais positivos é um desafio. Nos primeiros dias, tudo parece mais leve. Daí vem um problema, uma notícia ruim, um BO que dá, um cancelamento que tu recebe, pá! Você caiu. E aí você diz, eu não consigo, o progresso todo se foi e você foi lá para trás. Não. Você pediu uma prova, você vai ser provada. O seu coração vai ser provado. Será mesmo que você está preparada para subir de nível mental? Porque um nível elevado mental são vibrações mais elevadas. Então as vibrações baixas vão fazer de tudo para puxar você. Será que você está preparada para realmente vibrar mais elevado? Não desista, porque quando o caos vier, não lute, não lute. Respire,
Não tenha medo da cara feia da vida naquele momento, ela só tá vendo se você realmente merece esse novo estágio da sua realidade. Então, respire e diga: minha mente só tá reagindo à ameaça. Ele só quer te manter segura, num lugar aonde o seu cérebro já conhece, mesmo que seja um lugar doloroso, mas o conforto da dor é uma prisão disfarçada de proteção. Para pensar positivo, você precisa se libertar dessa falsa segurança. Você já notou como a mente adora repetir os dramas e fica tocando em replay, fazendo você reviver o que já acabou. Isso acontece porque o cérebro, ele tenta achar uma solução dentro daquilo que já passou. Só que cada vez que você faz isso, o cérebro reforça o padrão. É quase como um transtorno pós-traumático, onde você tenta resolver o transtorno lá atrás. E aí você perde o presente e perde o futuro. Isso não significa negar a dor ou a solução de uma nova postura, mas você não vai resolver nada lá no passado. Você só resolve daqui para frente. Então, decidir que o sofrimento existe, mas que ele não precisa te dominar e que você pode ter uma nova realidade e escolher o amor, isso é maturidade emocional. Isso é crescer, isso é ser adulta, mesmo ao seu caos interno, que talvez seja da sua criança ferida. Isso vai revelando a relação que você tem com a sua própria mente. A sua criança ferida é muito maior que a sua adulta. E aí você não consegue ser gentil com você mesma, você é engolida pelos seus próprios traumas, pelas suas próprias feridas, e você acredita nisso e você se torna impotente perante a sua própria realidade. Realidade é essa que só você pode salvar você. Existem dias que você vai ter vontade de desistir. Você vai achar que nada faz sentido, que nada adianta. Esses dias fazem parte, mas não transforme dias ruins numa realidade que não vai mudar nada. Porque cada dia, até os dias chuvosos, eles estão te ensinando algo. Continue presente. Respire, 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 seja paciente consigo mesma. Mas por que é tão difícil? Porque fomos treinados para correr. O mundo cobra resultado imediato e não processos. Então você está lá no primeiro passo, você não deu conta de pegar o seu caneco do primeiro lugar, você já acha que nunca mais vai conseguir nada, porque você está se comparando com o palco do amiguinho. Não se compare com o palco do amiguinho. Aí você volta lá na casinha passada, onde eu nunca consigo nada mesmo, eu nunca dou conta de nada mesmo. Deixa isso para lá. Pensamento positivo começa com eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Eu vou decidir, eu consigo, eu posso ter uma mentalidade mais positiva. O fato de você dar só passinhos lentos não significa que você não está conseguindo quando você decide realizar. É que nem atividade física. Uma vez na academia não vai trazer resultado. Uma semana na academia também não traz resultado. Traz mais dor que resultado. Mas quando você começa a olhar para as pessoas que têm resultado, quando mudam a sua mentalidade, como na academia, as pessoas que têm resultado, quando elas realmente treinam e fazem uma boa dieta, você diz, opa, vamos lá. Um dia pode não trazer resultado, uma semana pode não trazer resultado, um mês pode não trazer resultado, mas um ano te traz resultado. Tome decisões para um ano, mas decida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu vou gravar um vídeo sobre como você não procrastinar decisões. Eu vou falar sobre isso, como tudo começa na noite anterior. Os seus planos começam na noite anterior, para que no dia seguinte você tenha decisões de ser um vencedor ou uma vencedora. E tudo começa com esses pensamentos. Então, um primeiro passo é realmente decidir ser uma vitoriosa, uma campeã, uma vencedora. Sair de uma posição de vitimista, de que a culpa é dos outros, de ficar sofrendo com as coisas que fizeram com você, com as vergonhas, com as humilhações, com as traições, com os abandonos. Não que eles não existam. Eles existem e nós precisamos tratá-los sim, nós precisamos de ajuda sim, mas tudo começa com uma decisão de se tornar uma pessoa vitoriosa. Isso é uma escolha consciente, não é sobre sorrir o tempo todo. É sobre não se entregar ao desespero. É dizer para si mesma, eu estou cansada, mas eu sigo acreditando. Esse tipo de fé não nasce da cabeça, nasce de uma certeza de que o escuro não é o fim, é uma parte do caminho, é um túnel. Você já percebeu que às vezes o silêncio é a resposta mais positiva que existe? Alguns pensamentos você só observa. Você não é o seu pensamento. Silencie, respira. Se conecta com o seu corpo,
Não fica tentando resolver todos os pensamentos. Assiste o meu vídeo sobre pensamentos em excesso. O segredo não é sobre ter pensamentos negativos, é não deixar esses pensamentos comandar a sua vida. É saber que você tem esses pensamentos, mas eles não são você. É decidir olhar para esses pensamentos e decidir dizer, ok, os meus pensamentos vão ser positivos, eu dou conta. Eu ainda não consigo, mas eu estou aprendendo. Essa frase muda muito. Isso não te isenta da dor, né, das aflições, tereis aflições na terra, mas isso faz com que você consiga ter mais resiliência no seu caminhar, porque você continua acreditando mesmo que o seu coração esteja em silêncio ou com dor. Pensar positivo não é algo que acontece de repente. É uma escolha diária de desprogramar padrões de sofrimento, dor, medo e começar a construir padrões de acreditar na vida, acreditar em si. Isso é um ato de coragem silenciosa que muda tudo dentro. Você já percebeu que pequenas mudanças interiores começam a mudar o que acontece fora? Quando você fala com mais calma, as pessoas te escutam diferente. Quando você se trata com amor, o mundo parece menos hostil. Quando você se trata com paciência, até as situações mais difíceis se tornam mais leves. O que muda não é o mundo, é você e a sua visão do mundo. A mente positiva não é a que só pensa positivo, mas é aquela que não se perde mais no próprio caos. É perceber que a dor vem, mas que ela vai, que a tempestade existe, mas ela não dura para sempre, que o frio vem, mas ele também vai, e que mesmo que um céu escureça, no outro dia tem um sol. Quantas vezes você desistiu de si por causa de um momento ruim e começou a achar que tudo ia dar errado eternamente? Aí você começa, como uma bola de neve, a piorar a sua situação. Ah, a dieta não vai dar mais certo mesmo, vou comer tudo aí. Não, uma queda é apenas uma semente para um recomeço, um se levantar, um voltar ao seu destino. Regar com paciência e fé o seu caminho é a sua única responsabilidade. Você não precisa acordar todos os dias energizada, motivada, feliz. Isso não é real, isso não existe, isso não é possível. Mas você pode dizer, ok, hoje eu estou péssima, mas eu vou seguir em frente. Porque a vida é feita de ciclos, de estações, de morte e renascimento, de tempos. A calma nasce quando você começa a parar de lutar contra o que sente, querendo que tudo seja perfeito, porque isso não é real. A cura mental não é um evento, é uma construção. Ninguém acorda de um dia para o outro com a cabeça leve e a vida inteira você vai ter que lidar com esse caos, porque isso é neurofisiológico. Eu vou estar fazendo conteúdos aqui para mentalidades de sucesso, onde eu vou trazer até a estruturação de como a gente constrói uma mentalidade baseado em ciência, em neurociência, em psicologia, em métodos consistentes de trazer resultado. Mas antes de mais nada, você precisa decidir viver com qualidade de vida. E esse vídeo ele não é nem tanto sobre teorias, ele é sobre uma coisa simples, uma decisão simples. Porque há sentido na sua vida, há sentido mesmo em meio ao caos. Você não precisa controlar tudo para seguir em frente. Como seria a sua vida se você passasse a acreditar no melhor em vez do pior? Talvez as portas começassem a se abrir. Talvez o seu corpo relaxasse. Talvez a vida te devolvesse um amor. Porque a mente positiva, ela cria realidades novas. Ela muda a forma como você fala, como você se comporta, como você age, como você reage. E com o tempo isso se torna o seu novo jeito de viver. Você não está condenada a repetir os velhos padrões, nem seus nem do seu sistema. Não importa quantas vezes você tenha se sabotado. Porque agora é um novo tempo e você pode realizar daqui para frente. O passado passou. O presente é o tempo da cura. Porque dessa forma você coloca luz onde antes havia medo, ansiedade, angústia, culpa, julgamento, comparação. E aí você começa a trazer amor. Você já agradeceu a si mesmo por não ter desistido? Por continuar mesmo cansada, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias? Isso é pensar positivo. É reconhecer o valor do seu próprio esforço.
É entender que não precisa ser perfeita para ser digna de paz e de amor e respeito. E o respeito por si mesma é o início de toda transformação. As pessoas acreditam que isso vem de fora e até que pensar positivo é uma coisa fácil, simples. Não! É um desafio, é um compromisso com a verdade, com a fé, com o amor, com Deus. Essa escolha repetida 1000 vezes cria uma mente livre. E uma mente livre é uma mente em paz. Quando você começou a acreditar que você não era bom o suficiente? Faz tempo, né? Talvez na infância. Talvez uma rejeição, talvez um abandono, uma humilhação, uma rejeição, uma injustiça, as feridas infantis. Mas hoje você pode escolher pensar diferente. Porque você decidir escolher por si muda tudo. E com o tempo, você vai escolhendo, você vai entendendo que o pensamento positivo é uma decisão. É uma decisão de uma nova dieta, uma nova forma de viver mentalmente, emocionalmente. E assim a vida começa a fluir de um outro jeito. E aí, o que antes era luta, medo, vira aprendizado, fé, caminhada. Você quer saber quando você realmente venceu? É quando a sua mente começa a ser um campo de calma e de paz. Em vez de caos e agressão auto-interna, você começa a ter presença de amor. Esse é o verdadeiro segredo. Não é apagar as sombras, o passado e tudo que aconteceu de ruim. É deixar para lá e começar a caminhar rumo a uma nova você, um novo tempo, uma nova realidade. Você não precisa morar no seu passado. Você não precisa aprisionar os seus algozes. Você precisa apenas libertar a si, escolher a si. Isso é pensar positivo. Isso é pensar não pensamentos pequenos positivos, é ter uma mente positiva, ensolarada, é uma decisão. E aí a sua vida vai se alinhando com isso. E o segredo de ter uma mente positiva, pensamentos positivos é uma repetição. Cada queda em levantar-se. Cada caos em confiança, cada horror em fé. Fé na vida, fé em você, fé em Deus, fé no amanhã. É entre você e você. Porque no fim, tudo volta para o mesmo lugar. Mas você e a sua alma voltam para um lugar aonde que fizestes dos talentos que eu te dei? Ficasse duvidando o tempo inteiro de você, agarrada em tudo aquilo de ruim que te aconteceu? Ou você plantou a decisão de plantar gratidão, colher abundância e prosperidade? Isso é uma mentalidade de sucesso, porque a vida sempre responde na abundância do que você pensa. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Finalmente, eu estou iniciando um grande sonho de começar esse canal e eu irei postar toda semana sobre esses assuntos que desenvolvem clareza mental, inteligência emocional e uma mentalidade de sucesso. Vem comigo, vamos juntos elevar a nossa mentalidade, construir uma mentalidade de sucesso, prosperar grandemente e influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso entorno, porque juntos nós somos mais fortes. Porque quando a mente encontra clareza, o corpo encontra paz. E quando o corpo encontra paz, o sucesso encontra você.